Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer à professora doutora Laurentina pelo convite. É um gosto estar num evento desta relevância científica e que certamente será um marco na forma como iremos refletir e abordar estas temáticas em termos futuros. Para tentarmos recuperar tempo, eu vou passar de imediato à apresentação e, de facto, quando começamos a aprofundar, a olhar para este tema da relação entre humanos e animais, a evidência científica é vasta sobre o laço que existe entre pessoas e animais, sobre a forma como a presença do animal promove bem-estar e melhora a saúde mental de quem os detém, e isto é uma relevância inevitável, mas nem sempre aqueles que os têm ou conseguem aceder aos animais os tratam da melhor forma. E por isso nós fizemos uma pesquisa até em termos de notícias disponibilizadas. Nós vamos vendo ao longo dos anos, por exemplo, esta notícia do Jornal Expresso, já em 2008 se falava que cães e gatos também são vítimas de violência doméstica. Outras notícias que podem ser apuradas ao longo dos anos em que há evidentemente um link, uma ligação entre a violência doméstica e o recurso à violência, à crueldade contra animais. Este é um caso de 2018, por exemplo. Temos um outro caso também em 2018 em que há um indivíduo que faz também um procedimento de crueldade para com um animal. Podemos ir avançando e, de facto, ao longo dos anos, esta é uma temática recorrente que merece um olhar técnico, um olhar científico e que daqui resulta talvez uma primeira necessidade, que é fazermos uma análise retrospectiva séria destas questões, constituirmos grupos de investigação que possam abordar estas temáticas e gradualmente reconhecermos características de maneira de ser, de personalidade destes indivíduos para percebermos estas relações. Os animais vítimas desta crueldade são transversais, não se limita a cães e a gatos, e é também preocupante pensarmos, e vejam que eu estou aqui a passar notícias ao longo dos anos, é também preocupante pensarmos que este tipo de comportamentos se perpetua também em população juvenil, ou seja, dentro da delinquência juvenil, dentro daquilo que são as problemáticas, às vezes, de dinâmicas de grupo na adolescência. Este é um caso bem recente, 2020, de que um grupo de alunos numa escola agrediu uma gata e que depois, se procurarem pela notícia, vão perceber que até mesmo a própria comunidade escolar dificultou a assistência veterinária a este animal e, portanto, há também aqui um esforço de sociedade que, evidentemente, tem que ser feito nesse sentido. Ainda que não se esgote unicamente a crueldade animal em casos de violência doméstica, há uma preponderância que se nota evidentemente nestas circunstâncias e de norte a sul do país, de meios mais litorais a meios mais rurais, mais interiores. Esta é uma problemática que vai acontecendo. Mais uma vez, aqui uma notícia que dá conta que, em contexto escolar, um animal é agredido de forma completamente bárbara e isto, inevitavelmente, deve-nos levar a um tópico que falarei mais adiante, que é o perfil do agressor, a quais as características, as evidências comportamentais que estão muitas vezes associadas a este tipo de comportamento. E quando olhamos para estas notícias e vamos também sistematizando aquilo que a investigação, sobretudo internacional, nos vai disponibilizando, nós chegamos inevitavelmente ao conceito, à teoria do link, em que nos diz que pessoas que maltratam animais tendem a ser violentas, inclusive com pessoas, e por isso identificar o quanto antes as causas desse perfil é uma forma de evitar que essas pessoas venham a praticar crimes violentos. Ou seja, os maus-tratos contra animais devem ser vistos como um sinal de alerta, uma bandeira vermelha em que se destaca a importância de olhar para este tipo de comportamentos como uma porta de entrada para outras manifestações de violência. E por isso, perceber que a violência doméstica, o abuso infantil e a crueldade animal estão intimamente conectados, estão intimamente ligados, é uma forma de dar um primeiro passo no combate a este flagelo que merece uma preocupação com o bem-estar animal e com o bem-estar humano e percebermos que esta realidade da crueldade animal surge inevitavelmente
associada a outras estatísticas. Vejam aqui, foi encontrada numa análise retrospectiva em adolescentes com história de crueldade animal que uma percentagem deles estavam associados já a contexto de reclusão, 30% haviam sido também condenados por questões que envolvem menores, agressões a mulheres, homicídios sexuais, violação e também homicidas em série. Vejam a conexão, a prevenção que se pode fazer a partir daqui quando identificamos atempadamente este tipo de comportamentos. E é por isso, mais uma vez, em termos de investigação, que vamos vendo que esta crueldade, esta violência contra os animais é, no fundo, a ponta do iceberg que pode esconder outras realidades, outra violência associada. E por isso, os maus-tratos a animais surgem como a ponta do iceberg na sua relação com outros fenómenos de violência em geral, desde a violência doméstica, como já assinalei, apesar da maior preponderância nesse contexto, não se esgota aí as manifestações de violência, a delinquência juvenil, mesmo a promoção ou o envolvimento em lutas com animais, estão por vezes associadas também a este gozo que provoca ver o sofrimento dos animais neste tipo de conduta. E por isso é necessário olharmos para isto que de forma sistemática, de forma consistente, a investigação internacional nos tem demonstrado. Este, por exemplo, é um artigo de referência, já com alguns anos, vejam, 2007. Parece que em Portugal estamos ainda vários anos atrás em termos de mentalidade e até mesmo em termos de investigação, na forma como se consegue aceder a esta publicação ou a estes públicos para fazerem estas avaliações. E como podem ver, mais uma vez uma associação aqui a homicidas em série com a crueldade animal, atos de violência doméstica, de abuso infantil e de uma outra problemática que não pode ser negligenciada, que são os maus-tratos a pessoas idosas. E, inevitavelmente, a crueldade animal deve então surgir como uma bandeira vermelha de alerta e demonstrar-nos que é necessário intervir, porque essa não intervenção vai permitir que aquele agressor continue a exercer a sua violência contra os animais daquele agregado, mas também muito possivelmente contra outras pessoas. Até porque mesmo esta exposição infantil a maus tratos a animais leva muitas vezes a condutas de mimetismo, que vai prolongando esta violência de geração em geração, banalizando este maltrato animal. Um animal de companhia maltratado no ambiente familiar não é apenas o objeto material de um crime e é sim um indicador de que pode existir outras vítimas em risco. E por isso, crianças e adolescentes, como eu estava a assinalar, podem também mimetizar estes comportamentos de violência contra pessoas, contra animais e a necessidade de parar este ciclo de violência. E não é por acaso, este é um estudo internacional que demonstrou que todas as entidades que trabalham em matéria de infância neste país colocam nos seus protocolos, nas suas avaliações diagnósticas, uma pergunta que é sobre a existência de maus-tratos em contexto familiar. Porque se a criança admitir que existe essa violência animal em contexto familiar, esta criança estará num contexto de perigo que deve merecer uma atuação por parte dos serviços que trabalham em matéria de infância e juventude. E, inevitavelmente, como já assinalei a questão da violência doméstica, esta é uma problemática que não é unicamente nacional, ela está além fronteiras. Pelo menos esta estatística diz-nos que menos de 3% das casas de abrigo têm algum tipo de alojamento para animais e a importância disto é porque 25% a 40% das vítimas de violência doméstica admitem que não saem de casa porque não têm como levar os seus animais de companhia. E daí a necessidade de ponderarmos respostas para esta população e perante um flagelo que é a violência doméstica quando abrimos o relatório anual de segurança interna. Basta também perceber que 71% das vítimas relataram que o agressor, como forma de lhes causar sofrimento, agrediu, ameaçou agredir, matou os animais que eram das vítimas. E não é por acaso que está esta imagem de uma criança abraçada a um cão. Já em contexto de consulta, já em contexto de avaliação, me deparei com várias crianças que dizem que enquanto ouviam o pai bater na mãe ou os gritos entre família, era o afagar o cão que de alguma forma apaziguava o medo, a ansiedade, a angústia que estavam a sentir. E se lá fora conseguimos encontrar estratégias para lidar com esta problemática, visto que à data de hoje, do conhecimento que eu tenho, apesar de um projeto piloto, não existe nenhuma casa de abrigo que esteja a acolher
manter as vítimas com os seus animais de companhia, é necessário pensar ao longo da localização geográfica destas casas de abrigo, destas respostas sociais, eventuais famílias de acolhimento temporário, eventual resposta temporária num canil em que o animal possa permanecer temporariamente, em que as pessoas vão visitando, vão passeando o animal e no dia que se autonomizarem, conseguirem constituir novamente a sua vida em segurança e fora de um contexto de risco, podem recuperar o seu animal com quem nunca perderam o vínculo, porque de certa forma foi possível manter essa relação. E olhando e centrando aqui as questões nas evidências relativamente ao agressor, por exemplo, se olharmos de uma forma histórica para este estudo já muito datado, mas muito informativo do ponto de vista das evidências comportamentais, é que foram identificados nos homicidas, vejam uma amostra de 100 pacientes adultos, que haviam 3 comportamentos típicos no contexto da infância e adolescência. Um deles a enurese, isto é, a incontinência urinária, atos incendiários frequentes e a crueldade com o animal. Estas é chamada a tríade de MacDonald como a tríade psicopática, que está muitas vezes ligada a estes agressores. E o mesmo sucedeu com um outro estudo, um pouco mais, que foi feito 3 anos depois deste estudo inicial, que mostrou que 84 prisioneiros adultos tinham também este tipo de problemática na infância e na adolescência. Continuando nesta análise histórica sobre as evidências dos agressores, vejam, 80 mil registros. Não estamos a falar de pequenas amostras, estamos a falar de uma preocupação nacional em torno de um problema que não pode continuar a ser secundarizado. E por isso, numa análise de 80 mil registros, dos quais apenas entre aspas, 268 resultaram efetivamente em processo criminal, vejam o desfazamento em termos penais, 70% dos criminosos tinham também um registro criminal por prática de violência, furtos, uso de drogas e vandalismo. Por isso, no limite, mesmo que alguém ache que quem está nesta sala eventualmente está aqui a falar deste tema porque gosta de animais, porque tem cães, porque tem gatos, isto é evidência científica. E preocupar-nos com este tema permite-nos poupar vítimas noutra realidade criminal, como podemos constatar, independentemente de gostarmos mais ou menos de animais. E por isso, isto é evidência e está documentado. O que é que nos é possível constatar mais em termos de estudos e de investigação é de que quem comete este tipo de comportamentos contra animais apresenta um déficit emocional generalizado ou um desapego emocional, que, como devem imaginar, é a estrutural da personalidade de quem comete este tipo de comportamento. Ou seja, se alguém faz isto contra um animal, na relação interpessoal com os colegas de trabalho, com a mulher, com o marido, com os filhos, também eventualmente este desapego, esta frieza emocional vai transparecer no contacto. A ausência de empatia e ou de remorsos, visível na ausência de preocupação pelos sentimentos ou bem-estar dos outros, bem como pelas consequências negativas que as suas ações possam ter em terceiros. Maiores níveis de agressividade ou uma tentativa de se convencer de que é agressivo, ou seja, está documentada a investigação, diz-nos que estes agressores por vezes têm problemas de autoestima e a forma que têm para compensar essa falta de autoestima é tentar assumir-se pelo recurso à agressividade, pelo recurso à violência e por isso este mecanismo de compensação. Não é de todo incomum que esteja presente um padrão de comportamento no qual os direitos dos outros e normas sociais são violadas, inclusive os animais, baixa tolerância à frustração e, tendencialmente, numa entrevista, numa recolha de informação, são indivíduos que deixam transparecer uma série de distorções cognitivas relativamente à conduta animal. Ou seja, muitas vezes não percepcionam o seu comportamento como crueldade animal porque dizem que aquilo que estavam a fazer era corrigir um comportamento no animal, que estavam a punir um erro praticado pelo animal, que estavam a tentar ter um cão que pudesse impressionar os outros como uma forma de se vingar de uma outra pessoa, e vimos várias notícias deste deslocar de agressividade, sobretudo em contexto de violência doméstica, e como alguns dizem, com uma ausência total de remorsos, que era apenas para se divertir, era uma coisa simpática de se fazer, sobretudo em grupo. E por isso, e mais uma vez destacando o contexto de violência doméstica, mas sem esquecer que a violência não se esgota neste tipo de formato, os agressores de violência doméstica tendem a explorar o vínculo emocional que as vítimas têm com os seus animais de companhia como forma de chantagear emocionalmente a vítima e coagir as vítimas a permanecer em silêncio,
coagi-las para retornar ao relacionamento, no fundo, alimentar um ciclo de violência. Não é por acaso que, em média, uma vítima de violência doméstica, até pedir ajuda, até terminar uma relação de violência, demora, em média, cerca de 13 anos. Outras informações disponíveis é que, quando vamos fazer uma análise retrospectiva sobre quem exerce crueldade animal, reparamos não raras vezes que são provenientes de lares caóticos ou que tiveram no seu histórico de vida pais agressivos, que na infância e adolescência o ato de maltratar animais é um fator preditor de psicopatia ou de perturbação antissocial da personalidade em idade adulta. Por isso, às vezes espanta-me quando vou a escolas fazer comunicações e às vezes tenho professores a partilhar: temos aqui um aluno que gosta de cortar os rabos às lagartixas e de fazer uma série de comportamentos. E este tipo de indício merece ser encarado como uma bandeira vermelha de alerta para o que pode vir a suceder. Jovens que admitiram maltratar animais têm maior probabilidade de cometer vandalismo ou atos violentos graves contra pessoas, hostilidade ou raiva. Posso-vos dizer que das várias perícias que tenho feito a adolescentes que estão já com o corpo todo numa carreira criminal, muitas vezes, eu diria que todas as vezes, nenhum deles me chegou para avaliar a perícia, em termos de perícia sobre a personalidade, por ter maltratado animais. É porque já matou, é porque já roubou, é porque já agrediu, é porque já abusou sexualmente de uma criança. Mas significativamente, na história destes indivíduos, está a crueldade contra os animais. E, em alguns destes indivíduos, surge também o sadismo, ou seja, o prazer pelo poder e pelo controle sobre o animal. Mais uma investigação, esta mais recente, com 150 agressores, numa média de 37 de idades. A maioria foi preso por agredir o seu animal, 96% tinham um registro criminal por outros crimes, maioritariamente por posse de droga, assalto e violação da liberdade condicional. 60% das pessoas que participaram neste estudo havia sido condenada por violência interpessoal no passado, 18% delas ofensas sexuais com adulto ou crianças. Uma outra investigação que abrange aqui uma amostra significativa de casos, em que olhamos, pode parecer pouco, mais uma vez, vejam, 1,8 respondeu positivamente à pergunta se já durante a sua vida tinha magoado ou maltratado um animal, e estes indivíduos, estes 775 indivíduos que responderam que sim, registavam comparativamente aos outros participantes maiores níveis de crueldade animal, que estão positivamente relacionadas com o abuso de álcool, perturbação da personalidade, jogo patológico, histórico familiar, antissocial e, consequentemente, tinham mais possibilidade, no caso 17 vezes mais possibilidade de ter assaltado alguém, 12 vezes mais de ter ateado fogos ou 12 vezes mais de ter ameaçado alguém. E vejam como, mais uma vez, esta é uma preocupação abrangente ao nível dos fenómenos criminais, dos comportamentos criminais. Daí a obrigação, diria, técnica, moral, ética, de olharmos para esta problemática. E agora, nos últimos tempos, esteve em cima da mesa, esteve na moda, não é? Estes são ciclos, agora parece que já ninguém fala disto novamente. Tivemos aí uma semana só a falar de atiradores em massa devido a um caso que aconteceu nos Estados Unidos da América, ou mais um dos casos que aconteceu nos Estados Unidos. E esta análise retrospectiva, que olhou para a vida de 20 atiradores em massa, 75% deles tinham no seu histórico de vida crueldade com animais. E aqueles que tinham uma história de abuso com animais tendiam a ser mais jovens no momento da sua ofensa, comparativamente àqueles que não registavam histórico. Ou seja, quem maltrata animais é mais provável começar também a cometer outro tipo de crimes comparativamente a outra população. E por isso, relativamente a situações de crueldade contra animais, o examinando, este é um exemplo de um indivíduo que avaliei há tempos, revelou ter sido arranhado por gatos durante a infância e, como reação, diz que empurrava o bicho. Muitas vezes era o gato da minha vizinha, ele convidava para jantar ou almoçar e o gato arranhava-me e eu empurrava. E depois, quando confrontado com outra informação processual que existe sobre o comportamento que ele tinha num determinado centro educativo, ele diz que maltratar não. Mas no centro, na brincadeira, cá está o tal divertimento, a tal brincadeira, com outros rapazes, houve uma vez que atámos as patas ao cão e deixámos na casota e esquecemos do animal lá. Só no dia seguinte é que a gente viu que o cão estava ainda amarrado e tirámos a corda, não é? Esta ausência de remorsos e este mascarar de comportamento pela diversão. Ou um outro indivíduo de 17 anos que acaba por assumir vários comportamentos violentos, nomeadamente contra animais, designadamente quando tinha 10
ou 11 anos. E ele diz que na quinta onde o pai dele trabalhava havia coelhos. E o que ele fazia a esses coelhos era picar com paus na barriga e alguns matava-os a estrangular. E afirma que cometia estes atos motivado por raiva. Ou seja, mais uma vez, uma necessidade preventiva de identificarmos sinais de risco para evitarmos este tipo de circunstâncias. E não poderia deixar de passar esta oportunidade para trazer também aqui brevemente à reflexão um outro tema que está mais relacionado com a intervenção assistida com animais, que é o recurso para olharmos também para as vítimas e não apenas para os agressores, que é a necessidade de percebermos que o ato de testemunhar em tribunal para uma vítima é muitas vezes associado a consequências negativas, a efeitos negativos, que está associado a um conceito que se chama vitimização secundária. É quando o próprio sistema, que era suposto proteger a vítima, acompanhar a vítima, nem sempre o consegue fazer, e isto leva muitas vezes a que a vítima vive em si este momento com uma sobrecarga cognitiva e emocional. E mais uma vez, quando olhamos para a investigação, sobretudo lá fora e bem aqui ao lado em Espanha, nós percebemos que existe muitas vezes o recurso a animais em contexto de tribunal que facilitam um descer da ansiedade da vítima, que lhe permite evocar mais informação, dar mais formação em sede judicial, para que depois, em termos de elementos de prova, o juiz, os magistrados tenham mais elementos. E por isso, esta foi uma temática que nós abordámos, eu e outros colegas, desde de juízes, desde especialistas em comportamento animal e outros colegas da psicologia, precisamente sobre o recurso a cães facilitadores em tribunal e os benefícios que isso traz em termos do testemunho de uma vítima, e quanto mais apurado, quanto mais acredível for o testemunho de uma vítima, maior a probabilidade de darmos elementos de prova ao tribunal para fazer ou acusar o indivíduo. Ou aqui um capítulo de uma autora espanhola, de Madrid, que trabalha no âmbito de processos de família e das crianças, em que sempre que as crianças vão falar a tribunal são acompanhadas por um cão, e que a informação que conseguem dar nesse contexto é muito mais apaziguada e muito mais detalhada. Por isso, deixar esta nota de que países pioneiros como os Estados Unidos, a Austrália e a Finlândia têm trabalhado nesta matéria. Existe mais de 10 anos de pesquisa. E a mim faz-me sempre muita confusão quando existe evidência científica de coisas que funcionam, que nós não tentamos pensar ou adaptar. Não estou a dizer que têm que ser feitas à bruta para cá, como se a realidade fosse a mesma e como se a cultura fosse a mesma. Mas pensarmos, adaptarmos àquilo que o nosso sistema pode proporcionar. Obviamente que não é um cão qualquer que pode estar neste papel, há um determinado perfil, há um trabalho que tem que ser feito. Curiosamente, até mesmo os funcionários onde estes cães se deslocam para acompanhar vítimas, muitas vezes relatam uma maior satisfação no local de trabalho, porque aproveitam aquele momento para contactar também com o animal, fazer uma pausa, e por isso a presença do animal tem um impacto positivo de forma sistémica no contexto judicial. As crianças levam o cão pela trela e vão atrás dos funcionários, sentindo que não estão sozinhos. Há uma promoção de um relato mais espontâneo em contexto judicial. Há uma redução dos sentimentos de revitimização e de suporte emocional e, consequentemente, também uma redução de stress. E menos stress melhora a memória, melhora a informação que uma vítima consegue transmitir. Considerações finais. A investigação sobre o tema dos maus-tratos a animais, entre outras formas de violência, tem descortinado características sobre os seus agressores a que a sociedade, a justiça, a saúde e a educação devem estar atentas, e por isso é importante este tipo de iniciativas, daí a felicitação e a pertinência deste evento organizado pela senhora professora, pela provedora dos animais. A crueldade contra animais ajuda a identificar possíveis agressores ou determinar o nível de perigosidade destes. Não é por acaso que as nossas forças de segurança têm uma ficha que se chama ficha RVD, de risco de violência doméstica, e o segundo item dessa ficha prevê a questão de se existe animal em contexto familiar e se é exercida violência contra esse animal. Porquê? Porque isso aumenta o risco de perigosidade, de violência mais intensa ou até mesmo de homicídio conjugal. Um animal de companhia maltratado no ambiente familiar é um indicador de poder existir outras vítimas em risco. A preocupação do agente público deve ser, em primeiro lugar, salvar o animal, mas também todos,
operacionalizarmos as mudanças necessárias para que os maus-tratos a animais não sejam um crime sem consequências, e a presença do cão em tribunal providencia suporte e contribui para um melhor relato. E por isso, mais uma face da investigação e da discussão que temos que colocar em cima da mesa. Ou, se quisermos, ainda ir lá atrás, recuperar as palavras do filósofo Schopenhauer, que dizia: a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter, e quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. E a evidência científica tem demonstrado isso. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado,